voz descer, divina luz, a voz descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos no episcopado, Dom César, bispo desta igreja particular de Bom Jesus da Lapa, Dom Mauro, bispo da centenária diocese de Ilhéus, que juntamente com Barra e Caetité são as 3 primeiras dioceses criadas na Bahia, desmembradas da diocese de São Salvador. Prezado Padre João Batista, vice-provincial desta vice-província redentorista, queridos missionários redentoristas e demais sacerdotes aqui presentes, e peço permissão para saudar de modo particular os padres da diocese de Ilhéus, que aqui se encontram como peregrinos do Bom Jesus, no centenário da criação daquela diocese. Caros religiosos e religiosas, seminaristas, vocacionados, meus queridos irmãos e irmãs, romeiros do Senhor Bom Jesus. Neste ano da fé que estamos celebrando, a novena do Bom Jesus nos leva a refletir sobre a nossa profissão de fé, como está contida no credo. E hoje nós queremos reafirmar nossa fé, dizendo com os lábios e com o coração: creio no Espírito Santo. Todos. Vamos repetir mais forte? Creio no Espírito Santo. Sim, meus irmãos, nós professamos: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. O apóstolo Paulo nos ensina: Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, que quer dizer papai, paizinho, painho. Ensina-nos o catecismo da Igreja Católica. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ter fé. Para estar em contato com Cristo, é preciso, primeiro, ter o Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Pelo batismo, a vida que tem sua fonte no Pai, nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na Igreja. Crer no Espírito Santo
é professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início até a consumação do projeto divino de nossa salvação. Mas é nos últimos tempos, estes que agora vivemos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, que o Espírito Santo é revelado, reconhecido e acolhido como pessoa. Os nossos pais na fé, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, ainda não tinham recebido esta revelação. Eles não conheceram o Espírito Santo. Este dom, este privilégio, esta graça, Deus escondeu e manteve assim oculto até que Jesus Cristo viesse a este mundo. Foi Jesus quem nos revelou o Espírito Santo. Por isso, nós queremos aqui, baseados na palavra de Jesus e em sua divina revelação, repetir com novo vigor esta mesma afirmação: creio no Espírito Santo. Com mais vigor, creio no Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que falou pelos profetas, nos faz ouvir a palavra do Pai. Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, é verdadeiro Deus. Ele é inseparável do Pai e do Filho. Ao adorar a Santíssima Trindade, a fé da Igreja professa as três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Pai envia o seu Filho feito homem, Jesus, envia sempre o seu Espírito. Missão que o Filho realiza juntamente com o Espírito Santo. São missões distintas, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo quem aparece. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Um dia, o apóstolo Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Como é que você agora me pede para mostrar o Pai? Pois, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Mas quem nos revela isto? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz conhecer quem é Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem nos leva a acolher na fé Jesus Cristo como o único Salvador. Ele me ungiu e me enviou. Hoje se cumpre esta Escritura. A palavra Cristo quer dizer ungido,
ungido pelo Espírito Santo. E a palavra cristão quer dizer o quê? Ungido também. O seguidor de Cristo é ungido pelo Espírito Santo. Desde o nosso batismo, nós fomos ungidos com o Espírito Santo que habita em nós. O ser humano é um templo vivo onde habita o Espírito de Deus. É o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. Ao anunciar, ao prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o chama de Paráclito. E eu, de junto do Pai, vos enviarei o Paráclito. O que significa a palavra Paráclito? Paráclito é aquele que está perto. Paráclito é traduzido também como aquele que consola, o Consolador. E às vezes é também chamado de o defensor, o advogado que faz a defesa daquele que é inocente. E o próprio Jesus vai chamar o Espírito Santo de Espírito de verdade. Nos escritos de São Paulo, nós encontramos outros nomes atribuídos ao Divino Espírito. Espírito da promessa, Espírito de adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Nos escritos de São Pedro, o Espírito Santo é chamado também de Espírito de glória. Os nomes são muitos para falar da mesma pessoa divina. No dia de Pentecostes, que era uma grande festa que os judeus celebravam, a festa das 7 semanas após a Páscoa, portanto, 50 dias de festa depois da Páscoa, realiza-se a efusão do Espírito Santo, dado e comunicado como pessoa divina. Jesus havia determinado que os apóstolos permanecessem em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo. Foi o que aconteceu naquela manhã de Pentecostes. Por medo dos judeus, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo de Jerusalém, com portas e janelas fechadas. Com eles se encontrava Maria, a mãe de Jesus. Era por volta das 9 horas da manhã, quando de repente ouviu-se o barulho como de uma forte ventania. E o Espírito Santo pousou sobre cada um deles em forma de línguas de fogo. Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, Jesus Cristo começa a ser anunciado, proclamado, com coragem, com vigor. E o Espírito Santo transformou aqueles homens tímidos, inseguros, medrosos, covardes, que fugiram na hora em que Jesus sofria os grandes tormentos
de sua paixão e morte de cruz. Pedro chegou até a negar Jesus. Judas o vendeu por 30 moedas. Os demais desapareceram. Entre os apóstolos, o único mencionado ao pé da cruz é João. Agora, cheios do Espírito Santo, esses homens são transformados nos grandes, nos heróicos, nos valorosos apóstolos de Jesus, e vão sair por todo o mundo anunciando o evangelho da salvação. Meus irmãos, no livro do Gênesis tem uma história que diz assim: era uma vez, os homens, cheios de orgulho, resolveram construir uma grande torre que pudesse chegar até o céu. Mas Deus não se agradou desta disposição movida pelo orgulho humano. E o que aconteceu? As línguas se confundiram. Ninguém se entendia mais. Um dizia uma coisa, outro entendia outra. E aí, nem deu mais para continuar vivendo juntos. Eles começaram a se espalhar, indo cada um para um canto. Como é que se chama essa história? Babel. O que quer dizer Babel? Confusão. Será que o escritor sagrado estava contando uma história que aconteceu lá no começo da humanidade? Ou ele estava querendo se referir ao que estava acontecendo no seu tempo e hoje também? Esta história é para dizer: Babel está acontecendo, às vezes, dentro da nossa casa. A confusão está dentro de casa. Marido e mulher não se entendem. Pais e filhos não dialogam. Irmãos que brigam e se separam. Até por causa de herança, tem família que vai se destruindo. A confusão está dentro de casa. A confusão entre vizinhos, brigando por causa de cerca, brigando por causa de bicho que entrou no terreno do outro. A confusão está na sociedade, marcada por tanta maldade, tanta corrupção, tanta injustiça. Que coisa boa, o povo na rua, gritando, reivindicando seus direitos, para acabar com esta confusão, por causa da corrupção que tomou conta do nosso país. É no nível federal, é no nível estadual, é no nível municipal, é no poder executivo, é no legislativo, é no judiciário, corrupção por toda parte. O povo tem que vir para a rua, tem que gritar, reivindicar seus direitos, condição de vida, de moradia, de transporte, de educação, de atendimento à saúde. O que não está certo é o vandalismo, é a violência, é o quebra-quebra. Isso aí não. Isso não vai levar a nada, quer dizer, vai levar a coisa ruim. Mas enquanto é na ordem, no respeito às pessoas, ao bem público, particular, tudo bem. Aliás, até o Papa Francisco disse isto: eu não gosto de jovem que não protesta. Tem que protestar mesmo, porque nada cai do céu por descuido. Mas isso quer dizer Babel. É a confusão nessa sociedade mal organizada. E às vezes a confusão está até dentro da igreja, em nossas comunidades. Gente brigando na própria comunidade. Um quer mandar mais do que o outro. Um quer ser dono da comunidade. Quem é que vai acabar com a confusão? É o Espírito Santo. Quem é que acaba com a confusão?
Vamos repetir? É o Espírito Santo. O Pentecostes é o contrário da Babel. Em Babel, confusão. Em Pentecostes, comunhão. Em Babel, ninguém se entendia mais. As línguas se confundiram. Em Pentecostes, cada um entendia na sua própria língua o que eles anunciavam os apóstolos de Jesus. É o Espírito da unidade. É o Espírito que dá a paz. O Espírito Santo é quem traz a paz que o mundo não dá e que só Jesus Cristo pode comunicar. Porque o Espírito Santo é dom de Deus. Dom de amor, porque Deus é amor. E o amor traz consigo todos os outros dons. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Espírito Santo que nos foi concedido no batismo. Espírito Santo que novamente nos é dado com a riqueza dos seus 7 dons no sacramento da crisma. Espírito Santo que nos foi comunicado a nós no sacramento da ordem. Pelo fato de estarmos mortos ou feridos pelo pecado, o primeiro dom do amor é a remissão dos pecados. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O Espírito Santo dá a garantia da herança eterna, a própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como Jesus amou. Esse amor é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido a força do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que os filhos e filhas de Deus podem dar frutos. Aquele que nos enxertou na videira nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Se vivermos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também nossa conduta. O Espírito Santo é na igreja o que a alma é no corpo humano. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na igreja. Igreja que é, ao mesmo tempo, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama nos seus membros, constrói, anima e santifica a igreja. A igreja que é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade com os seres humanos. Meus irmãos, minhas irmãs, contemplando na fé o Espírito Santo, recordemos as sábias palavras do patriarca ortodoxo de Constantinopla. Sem o Espírito Santo,
Deus estaria distante. Sem o Espírito Santo, o Cristo permaneceria no passado. O Evangelho se tornaria letra morta. A igreja seria uma simples organização. Sem o Espírito Santo, a autoridade se converteria em poder. A missão se transformaria em propaganda. Sem o Espírito Santo, o culto se converteria em arcaísmo, em coisa velha do passado. E a ação moral se tornaria uma ação de escravos. Mas, no Espírito Santo, o cosmos, o universo, é enobrecido pela geração do reino. O Cristo ressuscitado se faz presente. O Evangelho se faz força do reino. A igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço. A liturgia é memorial, lembrança e antecipação. E a ação humana se diviniza. Por isso, concluímos implorando: vinde, Espírito Santo, renovai a nossa vida e transformai a face da terra. Amém.